Olá a todos, muito obrigado por se juntarem hoje. Desculpe ter perdido a tua falta na semana passada. Temos muita coisa para fazer. Na verdade, temos muitas coisas para fazer, mas sim, estamos de volta hoje e essa é a coisa mais importante. Sim, sim. Então eu vou entrar e, claro, mais pessoas vão entrar à medida que evoluirmos, mas você está aqui, então eu quero respeitar o seu tempo e dar-lhe o que você quer. De qualquer forma, você sabe como é que isto funciona. Muito do que vamos falar hoje está oficialmente aberto ao público, então é uma boa notícia. Será apresentado muito hoje na Conferência Mundial de Lançamento. Também vamos mostrar algumas coisas que ainda não estão no produto. Saiba o que ocorre. Não tome decisões de compra baseadas no que discutiremos. Os planos podem mudar. De qualquer forma, agora que resolvemos isso, do que vamos falar hoje? Portanto, gostaria de atualizar rapidamente alguns eventos relacionados à drenagem ou dentro da fábrica. Gostaria de obter um feedback rápido sobre uma pesquisa que fizemos para o relatório de drenagem. O que Zach quer dizer é: temos uma pesquisa e gostaríamos de obter algum feedback sobre a criação de lagoas da superfície. Então eu tenho um monte de coisas para lidar com o Civil 3D 2026, que acabou de ser lançado na semana passada. Então eu gostaria de lhes dar uma visão geral rápida e se você ainda não sabe, espero dar-lhes uma ideia do que está a seguir na nossa lista. Muitas coisas boas aconteceram hoje. Então, sem mais demoras, falei sobre a análise de drenagem no evento da fábrica há algumas semanas. Como prometido, publicamos o inquérito onde você pode se candidatar ao evento e fizemos a nossa escolha. Então, aqueles que foram selecionados como participantes, nossa primeira rodada foi notificada. Portanto, se você recebeu meu e-mail dizendo que parabéns, você foi selecionado, mas você não me respondeu para confirmar sua reserva, por favor, avise-me o mais rápido possível. A gente já notificou as pessoas. Eu acho que fiz a notificação na segunda-feira passada. Eu sei que eu falei 4 lá, mas na tela, mas aconteceu. Eu viajei no fim de semana, então sim, enviei o aviso por e-mail na segunda-feira de manhã. Seria incrível se me avisassem antes do fim de sexta-feira. Se não podes vir, tudo bem. Vamos continuar a falar sobre a próxima pessoa na lista a expressar interesse. Sim, obrigado a todos os interessados nas atividades internas da fábrica. Em seguida, fique atento ao portal de futuros e fique atento aos próximos eventos que estão a acontecer ao longo do ano. Entendo isso. Em seguida, como eu disse, temos feito muito trabalho relacionado à drenagem. Assim, o próximo domínio da nossa lista são os relatórios. Portanto, agora abrimos uma pesquisa que pode ser acessada através do nosso portal Open Drainage Technology Preview Beta. Mas também quero saber mais sobre a investigação. Mesmo que você não tenha participado da pré-visualização técnica, não importa. Ainda gostaríamos de fornecer seu feedback sobre como os relatórios de drenagem podem ser usados ao longo do ciclo de vida do projeto. Portanto, vou colar um link para a pesquisa em 1 minuto ou 2. Basicamente, quero que saiba que há um relatório disponível. Se tiver tempo, adoraria ouvir seu feedback. Vou colar o link em 1 minuto. Sabe, deixa-me ver se consigo colar um link agora. Vou copiar aqui e conversar. Não, infelizmente não me deixa copiar dos meus slides. Espera 1 minuto, posso obtê-lo de outro sítio. Só quero que valha o dinheiro para que eu possa terminar. Apenas copy e cole e está feito. Basicamente um link no bate-papo do webinar. Entendo isso. Então, se tiver tempo, por favor, preencha quando tiver tempo livre. E então, desculpe, próximo tiro, próximo Zach, você tem um servidor e você quer algum feedback. Não está no meu convés, por isso vou deixá-lo dar um passeio. Entendi. O que você tem? Não se preocupe com isso. Certo. Então, no passado temos demonstrado algumas das diferentes funcionalidades do novo Objeto Pond que desenvolvemos no Civil 3D
que agora está disponível. A propósito, falaremos mais sobre a extensão de análise de drenagem posteriormente em um webinar que você pode baixar. Eu também gostaria que você experimentasse todas as novas ferramentas que foram testadas há algum tempo e agora estão disponíveis ao público. Mas eu quero dedicar alguns minutos aqui exclusivamente ao tema do objeto Pond e como tornar o Pond mais flexível para lidar com diferentes cenários de design detalhados, certo? Portanto, vou compartilhar minha tela brevemente para fornecer um pouco de contexto antes de mostrar a você a pesquisa. Então, eu acho que você já viu isso no passado, mas apenas para reiterar a lagoa enquanto você torce. Quando você cria uma lagoa aqui, ele é configurado de forma que você basicamente define os limites externos da lagoa, você pode pegar, editar e assim por diante. Em seguida, o contorno interno é simplesmente deslocado do limite superior de acordo com a profundidade e a largura. Não importa como você configure as coisas nesta tabela de armazenamento, certo? Então, é compreensível que existem muitos limites para o nível de detalhe do design que você pode colocar, certo? Por exemplo, muitas coisas aparecem como, o fundo da lagoa é sempre plano. Podemos conseguir um lago sem fundo plano? Podemos arranjar uma lagoa onde eu tenha rampas e acesso? Posso adicionar um canal de baixo fluxo na parte inferior? É como ter um espaço muito amplo, cenas de design que você pode querer e cenas de classificação que você pode querer fazer com o lago, porque cada um é único, certo? Nós não temos essa habilidade como o lagoa agora. Então, o que queremos fazer é dar-lhe uma rota que lhe permita criar uma lagoa a partir da superfície do estanho, certo? Digamos que você tenha esta superfície, o exemplo que eu mostrei aqui, na verdade, tem várias áreas que podem ser representadas como lagoas. Esta é uma área óbvia, mas há várias outras áreas, você sabe, aqui, talvez aqui. Assim, você pode ter uma superfície como esta que representa apenas uma lagoa e você fez uma classificação de linha característica. Ou pode ser um FG holístico desse tipo, quem sabe? Ou talvez seja um terreno existente. Talvez você queira analisar lagoas existentes a partir de dados de pesquisa ou similares. Então nós queremos ser capazes de dizer, nós queremos dar-lhe uma ferramenta tipo, ok, eu só quero escolher a superfície e depois escolher esta área de superfície, que eu sei que é uma lagoa. E então eu gostaria de poder analisá-lo como parte do sistema de análise geral que construímos. Então, quando fizermos isso, agora teremos lagoas com um comportamento ligeiramente diferente, certo? Você ainda vai ter esse tipo de lagoa que tem todas as edições de grampo da mesma forma que você usa a ferramenta para definir a geometria do lago. Mas teremos outro tipo de lagoa. O que você faz é simplesmente deixar que a superfície determine a forma e a geometria da lagoa. Espero que fique fixo na superfície, então talvez você tenha atualizado a superfície e então você quer que o lago seja atualizado com a superfície. Então, se o que quero dizer com comportamento diferente é que para lagoas criadas a partir de superfícies, muitas funcionalidades de edição realmente não fazem mais sentido para funcionalidades de edição como bordas de edição de grampos, certo? Quero dizer, deve vir da superfície ou mudar de profundidade e assim por diante. Isso não faz sentido quando a lagoa vem da superfície, pois você deseja que ela venha da superfície. Portanto, precisamos de uma maneira de distinguir esses dois tipos diferentes de lagoas. Essa é a pergunta que o inquérito que vou enviar para você faz. Então eu vou colar o link em breve. Mas parece assim, você pode ler a descrição longa se quiser, mas é basicamente apenas o que eu descrevi. Como teremos essas duas opções de lagoa, você pode desenhar o limite e ele irá gerar tudo para você. Então teremos um que você criou a partir de uma superfície. Quando você os usa, nós queremos deixar claro que, este lago vem da superfície, este lago não é. Só precisamos saber como nomear essas coisas para ter coerência. O nome é difícil. Passamos muito tempo tentando descobrir como nomear as coisas. Portanto, seria ótimo ter feedback sobre o que você acha que faz sentido para esses tipos.
Então me dê 3 segundos para colocar o link no chat. Aqui está. Deveria haver um levantamento do tipo de lagoa? Sim, sim. Então, basicamente, há duas perguntas. Quero dizer, há uma terceira resposta gratuita se você quiser nos dar outro feedback. Mas, basicamente, como devemos chamá-lo, é uma espécie de desenhar uma fronteira com a Lagoa da Superfície 1. Então, você pode fazer isso. Isso seria muito agradecido. Nas próximas semanas e meses teremos mais informações e eu posso mostrar alguns conceitos e modelos reais e algumas coisas que dão mais detalhes sobre como isso vai funcionar. Mas eu só quero começar com o problema de nomeação. Muito bem, é isso. Keyfix. Obrigado, Zach. Coisas boas. Ok, isso é o que poderia aparecer no futuro, mas eu quero dedicar um momento agora para dar uma olhada no que o Civil 3D 2026 está disponível agora. Primeiro, antes de entrar no que estamos fazendo ou o que está disponível, eu só quero mostrar-lhes como obtê-lo. Portanto, se você não estiver familiarizado com isso, se você não visualizou sua conta Autodesk no Civil 3D recentemente, você poderá ver a partir daqui. O Civil 3D 2026 chegou. Estão disponíveis ótimos recursos. Você pode baixá-lo diretamente da sua conta. Há algumas coisas importantes a mencionar aqui, então há coisas que você verá e outras coisas que você ainda não verá. Os kits de ferramentas nacionais estão em desenvolvimento. Estes agora estão passando pelo processo de liberação, portanto, estes devem ser lançados nas próximas semanas. Portanto, estes estarão disponíveis em breve, assim como muitas extensões de produtos. Por isso, por favor, tenha paciência. Mas sim, os kits de ferramentas nacionais e as expansões estão a progredir rapidamente. Você verá isso daqui a alguns meses. Estes devem ser dias ou semanas, não meses. Então, obrigado pela paciência. Você também verá algumas outras coisas fluindo aqui. Então, extensões como a extensão IFC 4.3 e muitas outras que não são necessariamente gerenciadas pela nossa equipe de produto, mas por outras pessoas. Também encontraremos seu caminho aqui. Outras coisas que eu gostaria de mencionar na página de extensão, você verá otimização hierárquica e algumas outras coisas. Mas uma coisa que eu realmente quero destacar para todos é a prévia técnica da análise de drenagem da ferramenta Civil 3D 2026. Então, aqui você pode ver o novo lago onde o Zach acabou de passar. Você verá novos acessos, novos dispositivos de armazenamento subterrâneo e, mais importante, a conexão entre o ambiente de design 3D Civil na área de trabalho e o serviço de análise em nuvem de drenagem Info. Então, nós realmente queremos obter o máximo de feedback possível sobre esta pré-visualização técnica antes de lançá-la como nossa entrega oficial. Então, gostaríamos de ouvir o que você pensa sobre isso. Portanto, ele vai usar o mesmo com vários links diferentes em diferentes interfaces de usuário, basicamente como essas ferramentas. Por exemplo, ao contrário da caixa de diálogo de criação de Lagoa, você verá alguns links e, em primeiro lugar, descreverá o que é um comentário técnico. Ele também fornecerá alguns links para obter mais informações sobre a pré-visualização técnica. Ele também terá um link onde você pode se juntar ao programa de pré-visualização técnica de análise de drenagem, que é basicamente o mesmo que usamos para a versão beta de pré-visualização técnica. Mas há um conjunto completamente novo de tarefas e queremos que as pessoas nos deem um pouco de tempo sobre como criar um fluxo de trabalho de Lagoa e nos deem seu feedback sobre se você gosta, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma ideia para torná-lo melhor no futuro. O mesmo formato que a nossa versão beta. Então sim. Então, por favor, instale-o e dê-lhe uma lente. Em seguida, o que você verá quando instalar o Civil 3D 2026? Você verá muitas coisas boas. Então, aqui estão algumas coisas para prestar atenção.
Da mesma forma como uma das perguntas mais populares que muitas vezes encontramos nesta época do ano é se o formato de desenho mudou ou se o formato do objeto civil 3D mudou. A resposta é não, ainda é o mesmo formato usado desde o Civil 3 2020 e 2018. Portanto, o formato de biologia tem uma vida útil muito longa, o que é fantástico. Então lembre-se disso. Há muitas coisas maravilhosas lá dentro. Então, esta é apenas uma visão geral de nível super alto de alguns dos principais itens que vou cobrir. Vou terminar em breve, não é? Porque é só por tempo. Mas quero dizer, uma coisa que eu gostaria de apontar aqui é que normalmente nos últimos diversos principais lançamentos, o Civil 3D como foi lançado em abril, e nós lançamos atualizações semelhantes ao longo do ano. Uma coisa que você notou aqui é que a nossa versão 26.0 é realmente muito importante. Então, normalmente, o que fizemos nos últimos anos é que, em termos de novos recursos, nós lançamos versões bastante descontraídas dentro do prazo de lançamento global. Então, nós gostamos de lançar nossos novos recursos muito grandes em 0.1 ou 0.2. Desta vez, temos muitas coisas realmente importantes, como a versão. 0. Então você verá muitas dessas coisas e isso não é apenas uma preparação para a renovação. Há muitas coisas novas e muito importantes no 26.0 que você pode começar a tocar e começar a prestar atenção. Primeiro, quero dizer, acabei de mencionar a prévia técnica de análise de drenagem. Então, embora isso não seja instalado diretamente no núcleo do Civil 3D, você não obterá isso quando instalar o Civil 3D separadamente, mas se você gosta de adicionar a estranha extensão de visualização da tecnologia de análise que eu apontei na conta, você deve gostar. Se você adicioná-la à sua implantação, poderá ver todo esse novo conteúdo e começar a usá-lo. Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, ele adiciona um monte de novos recursos de design civil 3D ao ambiente de design civil 3D, permitindo que você faça coisas como projetar lagoas, projetar equipamentos de armazenamento subterrâneo, projetar passagens e todas essas coisas muito boas. É como se nós adicionássemos um monte de novos recursos ao Object Catchment, oferecendo-lhe algumas novas maneiras de executar e coisas assim. Então, uma vez que você tem o design geral do sistema de drenagem e tudo conectado e pronto para análise, a segunda parte do utilitário é onde as coisas realmente mágicas realmente começam a acontecer. Você pode definir alguns projetos de padrões de chuva, definir todos os diferentes padrões que você quer ser capaz de executar, como que tipo de evento de tempestade você quer executar e todas essas coisas boas. Basicamente, ele empacota todo o sistema de drenagem, passando para a nuvem, onde os serviços de análise de drenagem de informações executam a análise que você especifica. Em seguida, ele retornará os resultados para sua área de trabalho, permitindo que você verifique os resultados e resolva quaisquer problemas como erros. Análises adicionais são, então, executadas iterativamente conforme necessário. Após a conclusão, você pode aplicar um subconjunto dos resultados aos objetos no Civil 3D. Então, neste exemplo, você pode ver que ele adiciona HGL e EGL à rede de tubulação e os desenha na seção. Claro, ele permite que você exporte todos os resultados, todas as entradas e saídas para um arquivo Excel que você pode, então, fatiar e cortar e criar um relatório abrangente de drenagem a partir dele. Então, esta é uma prévia técnica, portanto, ainda é, em grande parte, um trabalho em andamento. Temos muitas coisas novas que ainda estamos trabalhando agora. Mas nós realmente gostaríamos de seu feedback sobre isso, como quais recursos temos hoje e o que gostaríamos de ver a seguir. A seguir, você verá, se eu tiver tempo no final, eu mencionaria isso. Mas o nosso roteiro público de infraestrutura civil, fizemos muito trabalho para atualizá-lo, tirar o que já fizemos do quadro e levá-lo para a categoria de lançamento. Mas depois fizemos muito trabalho para atualizar as categorias em andamento e as próximas. Então você vai ver, e eu estou particularmente orgulhoso que a equipe de drenagem faz um trabalho muito bom, realmente preenchendo o próximo passo e o trabalho em andamento na capacidade de drenagem. Então você verá um monte de novos cartões relacionados a recursos relacionados à drenagem. Portanto, gostaríamos de receber o seu feedback sobre tudo isso. Então, eu espero que ainda tenha 2 minutos antes do final do jogo para terminar o processo.
Mas, de qualquer maneira, esta é a análise de drenagem. Então, por favor, coloque as mãos lá dentro. Então, o que você poderá ver no próprio produto quando você baixar e instalar os recursos principais civis 3.20.26? Recebemos muito feedback positivo dos clientes, que é o novo visualizador de modelos. Então, muito trabalho foi feito nesse sentido. Isso é tudo. Esta é a nossa nova janela sem modo. Se você estiver interessado, você pode iniciar a partir do interior do produto, descascá-lo e colocá-lo em um monitor separado. Este é um novo ambiente fantástico e você basicamente tem um controle muito bom sobre objetos civis no modelo atual. Você quer ser capaz de adicionar ao visualizador de modelo, poder visualizá-lo em contexto como tudo o resto do modelo e poder realmente ter uma boa sensação dos conflitos e da visualização 3D geral do modelo. Excelente ferramenta, ultra alto desempenho usando o novo sistema de gráficos AutoCAD construído no último ano ou mais. E realmente traz o que o Civil 3DI significa. O aspecto 3D do Civil 3D é realmente vivo. Recomendamos fortemente que você comece a usar o visualizador de modelos, se ainda não o fez. Continuaremos trabalhando nesta área no próximo ano. Então você continuará a ver isso evoluir ao longo do tempo. Uma ferramenta realmente maravilhosa. A próxima coisa que eu gostaria de falar novamente é que isso é algo que não está no núcleo do Civil 3D, mas é um recurso relevante que você pode ver se você é um usuário civil que gosta particularmente do AC4C 3D ou simplesmente um usuário regular do ACC. Portanto, é tudo sobre habilitar ferramentas civis em um ambiente ACC. Então, no visualizador de modelos do ACC, isso realmente começa com uma consciência básica de alinhamento para que você possa fazer coisas como ser capaz de medir a partir do seu alinhamento, ser capaz de fazer coisas como fatiar ao longo do modelo 1.4, cortar visualizações seccionais e assim por diante. Há muitas coisas boas a acontecer nisto. Desde antes de lançarmos o 26.0 no Civil 3D, foi como estar na natureza. Isso é algo que continuamos a construir fora do prazo de lançamento do Civil 3D. Então, mesmo antes de você ver o Civil 3D 26.1 aparecer ou algo semelhante, você ainda verá alguns aprimoramentos nesta ferramenta, pois eles estão disponíveis apenas na nuvem. Portanto, muitas coisas boas aconteceram nesse sentido também. Já trabalhamos muito no Project Explorer, que continua sendo uma parte fundamental do Civil 3D. Uma das coisas que temos trabalhado nos últimos anos é construir nosso recurso ferroviário no Civil 3D, que ainda está entrando no Project Explorer. Portanto, algumas das pequenas diferenças que fizemos com o Project Explorer no lado ferroviário são apenas a capacidade de listar e relatar aqueles valores que não podem ser calculados no lado ferroviário. Em seguida, também fizemos algum trabalho para tornar o Project Explorer mais disponível. Se você não possui Civil, se você não tiver o Project Explorer aberto, ou você não quiser necessariamente ir para a guia Like Object Set para acionar qualquer ação, como ser capaz de reexecutar um relatório ou criar ou atualizar uma tabela, nós conseguimos fazê-lo. Na verdade, agora temos essas funcionalidades na linha de comando do Civil 3D. Portanto, se você simplesmente quiser usar um único comando para acionar uma operação de conjunto de objetos normalmente disponível no explorador de projeto, você pode fazê-lo através da linha de comando do AutoCAD. Então é muito bom neste aspecto. Esta é outra ferramenta grande, muito popular, e nós temos os recursos que cobrimos no Civil 3D 2020 6.0, que é basicamente sobre se você tem uma grande superfície criada como uma referência de fonte D. Basicamente, o que você pode fazer com este novo fluxo de trabalho é que, se você não quiser que toda a superfície enorme entre no seu modelo, você só precisa querer uma parte da superfície de uma região específica de interesse. Você pode definir um limite para ele e, na verdade, introduzir apenas a área de interesse necessária para um determinado desenho.
Então, basicamente, você pode escolher qualquer polígono fechado que possa definir um contorno e ele é dinâmico para as mudanças do polígono. Então, se você precisar tornar os limites mais longos ou as restrições mais distantes, então você pode fazê-lo facilmente. E os dados de referência na superfície e nos desenhos do consumidor são atualizados para refletir essas alterações. Portanto, é tudo sobre tornar o seu desenho mais rápido, tornar o seu desenho menor em tamanho para que você não esteja incomodado com dados que você não precisa no desenho. Então, podemos adicionar recursos muito bem-vindos no 26.0 e depois adicionar um monte de novos recursos na superfície, apenas para garantir que nem sequer novos recursos, mas para tornar o acabamento e a reconstrução e o acabamento geralmente mais rápido no produto. Portanto, coisas tão delicadas como a minha, quero dizer, reconstruir o desempenho trimestral e o processamento trimestral. Desculpe, a superfície são duas coisas grandes. Mas outras coisas que você pode tomar como certas, como, por exemplo, toda essa capacidade é como simplesmente mover o mouse no topo de uma superfície. Se você tem contornos muito apertados ou triângulos muito apertados e assim por diante, às vezes o mouse fica atrasado quando você se move lentamente sobre a superfície. Mas com o 26.0 fizemos algumas melhorias muito significativas no desempenho. E quero dizer, espero que você possa ver a diferença muito facilmente. Mas sim, é apenas um movimento muito suave do seu mouse para que você não se frustre com as coisas, tipo desacelerar, como se estivesse em uma grande superfície. Boas coisas, Zach. Dynamo, o que aconteceu no Dynamo? Sim. Portanto, o principal destaque do Dynamo no Total 3D 2026 é que adicionamos um monte de novos nós para lidar com bacias hidrográficas e caminhos de fluxo, entre outros. Então, nós fizemos isso para acompanhar todo o trabalho que estamos fazendo com a drenagem. Então, com todos esses novos nós, você pode usar o Dynamo para ajudá-lo a fazer a preparação inicial de todas as bacias hidrográficas e subbácias hidrográficas em preparação para a análise. Então, você pode criar bacias hidrográficas, você pode definir caminhos de fluxo, definir vários parâmetros semelhantes ao escoamento para bacias hidrográficas e assim por diante. Então, fui um pouco surpreendido por causa de quantos nós existem lá, mas há 75 em uma bacia hidrográfica como esta. A bacia hidrográfica também, aliás. Então, se você quiser automatizar o gerenciamento e colocar as bacias hidrográficas em diferentes grupos, você pode fazer tudo isso também. A outra é que adicionamos uma nova anotação à criação de linhas de características. Este pequeno vídeo mostrado aqui é apenas um exemplo de como um gerador pode ser usado para gerar uma linha característica para uma rampa de bordo, uma faixa de entrada ou algo semelhante, ou um muro de contenção. É como se houvesse um monte de maneiras potenciais que poderiam ser úteis, então não deixe de experimentar. Em seguida, sempre que lançamos uma nova versão do Civil 3D, atualizamos a versão do Dynamo incluída nele. Então, neste caso, o Dynamo foi atualizado para a versão 3.4, com um monte de novas coisas legais que acabamos de obter da equipe Dynamo. Assim como o último ponto importante aqui, há uma maneira melhor de determinar se você está baixando um pacote. Ele automaticamente lhe dirá: ei, esta versão do pacote é compatível com suas configurações, e ele irá padrão para a versão compatível mais recente. Portanto, você não precisa descobrir a compatibilidade dos pacotes. Estes são os destaques. Haverá mais Dynamo este ano, então fique de olho, mas espero que você tente todos esses novos nós e nos dê feedback. Que fixe. Obrigado, Zach. Enquanto o Zach falava, eu tentei responder algumas perguntas e havia uma coisa que não respondi e que eu queria resolver o mais rápido possível. Então, Adam está perguntando se o limite da superfície realmente reduz o tamanho da superfície ou se é apenas mostrado. Mesmo sem exibir, o Civil 30 continua processando toda a superfície. Eu lido com muitos serviços em grandes aeroportos. A resposta é que isso não é apenas ocultar os dados da superfície fora dos limites, é apenas introduzir a geometria dentro dos limites.
Então, sim, a ideia geral não é que não queremos imaginar introduzir uma superfície gigante e mostrar apenas uma área específica para você. Só queremos introduzir essa área específica. Espero que esta seja a resposta que você procura. Mas sim, esta é a resposta. Adam, espero que isso funcione. Bem, você sabe, espera um minuto, Eduardo, eu volto a isso. É uma pergunta muito longa. Espero que tenha algo a ver com o que acabei de dizer, mas vou colocar um alfinete nele para poder terminar o resto. Certo. A próxima coisa que quero falar é sobre o que discutimos, acho que nos últimos meses falamos sobre minhas ideias relacionadas ao Civil 3D. Então, a ideia geral por trás dos meus insights é basicamente que, se eu sou um usuário e estou usando o Civil 3D, eu provavelmente sou novo no Civil 3D. Eu sei alguns comandos básicos, ou eu sei, tipo, talvez eu não tenha usado o Civil 3D há algum tempo, eu tenho usado isso de uma maneira que eu conheço há muito tempo. A ideia por trás dos meus insights é o rastreamento de como você usa o produto, quais comandos e fluxos de trabalho você utiliza. Em seguida, ele faz uma análise do que você está fazendo e fornece algumas sugestões para você, como alguns fluxos de trabalho potencialmente melhores, alguns fluxos de trabalho mais eficientes, ou até mesmo algo novo no Civil 3D que você pode não saber. Por exemplo, se você estiver migrando do Civil 3D 2024 para 2026 e estiver usando alguns fluxos de trabalho antigos que você está usando desde o Civil 3D 2016. Vai te dar ideias como: eu vejo que você está usando esse fluxo de trabalho antigo específico. Aqui estão algumas coisas novas que fizemos que podem torná-lo mais produtivo. Então, é tudo sobre aumentar sua conscientização sobre o que está no produto e o que está subutilizado, assim como sua experiência pessoal com o produto. Então, a vantagem de fazer isso é que dá uma visão rápida de, ok, esta é a nova ferramenta. Aqui está um link, provavelmente alguma ajuda e tutoriais ou algo assim. Em seguida, ele lhe dará algum feedback sobre curtidas ou é útil para você dar algum insight sobre esse tipo de ideia. Se for um polegar para cima, sim, sim, você pode clicar em sim. Ele então aprende com a maneira como você interage com insights, fornecendo mais insights semelhantes ou menos sobre o que você diz que não é útil para você. Então, sim, você vai ver meus insights na tela de início do Civil 3D que parecem personalizados para você. Você também pode vê-lo em seu account do Autodesk.com. E se você configurá-lo corretamente, você vai receber e-mails semanais ou mensais que eu quero, não me lembro qual. Mas basicamente é apenas para que você possa aprender o produto de forma mais eficaz e ser mais eficiente ao usar o produto diariamente. Muito bem, em seguida o sistema de coordenadas. Então nós fizemos muito trabalho. Se lembram, a versão mais recente em 25 ou até 24 anos trouxe uma interface de usuário completamente nova e um novo fluxo de trabalho para o sistema de coordenadas no Civil 3D. O que fizemos recentemente em 2026 foi adicionar suporte para uma série de novos sistemas de coordenadas em todo o mundo, então ferrovias e autoestradas britânicas, para o Reino Unido, Arábia Saudita, Sérvia, Suíça, Malásia, você nomeia, há um monte de suporte para novos sistemas de coordenadas e depois acabou. Isso é apenas um teaser do que estamos fazendo para 2026, mas acho que provavelmente será feito nos próximos meses. Nigel Peters participou deste webinar várias vezes no passado. Ele está liderando uma nova iniciativa de plataforma Autodesk para reimaginar a geolocalização de toda a oferta Autodesk. Portanto, vamos começar com o Civil 3D, mas com o objetivo de fornecer basicamente uma experiência de geolocalização comum para todos os produtos da Autodesk. Então, vamos começar com o Civil 3D, o Revit e a Forma, e depois começar por lá. Portanto, fique de olho nesta série de webinars para saber mais. Mas, sim, em geral, um grande esforço foi feito no sistema de coordenadas e na geolocalização. Em seguida, vem a ferramenta de transformação de coordenadas. Esta é uma extensão no produto para transformação gráfica. Fizemos muito trabalho nesta área.
Fizemos muitas coisas para limpar a maneira como o alinhamento é transformado usando esta ferramenta. Como você pode ver aqui, há muitas novas melhorias de usabilidade, melhorias que fizemos ao recurso de relatórios na ferramenta de transformação Corday. Se esta é uma ferramenta com a qual você está familiarizado, você verá muitas boas melhorias em 2026. Se você não está familiarizado, esta é a sua oportunidade. Está melhor do que antes. Está bem. É nesse local que vou pousar. Nas próximas semanas veremos mais sobre a análise de drenagem. Nas próximas semanas vamos analisar isso com mais profundidade. Mas antes de terminar, há uma coisa que quero tocar rapidamente, que é voltar ao nosso roteiro público que mencionei anteriormente. Para encontrar rapidamente nosso roteiro público, posso ir a actecdroplogs.autodesk.com/AEC. Então, se você não está familiarizado com isso, você verá que esta é apenas a tela inicial da tecnologia AEC Drop. Então, é como todas as coisas relacionadas a todos os nossos produtos civis, ou desculpe, todos os nossos produtos AEC ao longo da Autodesk. Então, você vai ver todos os tipos de posts aqui sobre todos os novos produtos, Rabbit, Civil, 3D Recap, etc. Mas o que eu quero dizer é a parte do roteiro aqui. Portanto, nós não temos apenas um roteiro de produtos de infraestrutura civil. Não somos a única empresa aqui que tem um roteiro de produtos de infraestrutura civil. Você verá um mapa de PD para todas as nossas linhas de produtos AEC. Então, desde soluções realistas até ACC de água e muito mais. Mas vamos falar aqui sobre um roteiro de infraestrutura civil. Então, estamos sempre entusiasmados para falar sobre novos recursos no produto, mas os clientes estão sempre igualmente entusiasmados para dizer, ok, isso é bom. Mas o que acontece a seguir? O que mais você tem para mim? Portanto, desde que lançamos, passamos muito tempo no roteiro público. Então, se você entrar primeiro na área de inicialização aqui e eu tocar primeiro, você vai ver que eu coloquei um novo cartão quando a gente iniciar 26. Então, 26, você vai ver um monte de informações aqui sobre muitas coisas novas e muito legais que acabamos de mencionar e algumas outras coisas que eu não mencionei. Eu vou mencionar uma coisa aqui, apenas para lembrar que estou me referindo ao Civil 3D. Nós adicionamos um monte de novos recursos incríveis ao produto. Mas o que eu quero dizer é que o AutoCAD também faz um trabalho incrível que você pode aproveitar carregando o Civil 3D. O que me surpreendeu é que o AutoCAD também tem estudado o desempenho do Core AutoCAD nos últimos anos, assim como nós temos estudado o desempenho do Core Civil 3D. Então, o AutoCAD continua fazendo isso. Então, este ano, entre os resultados do benchmarking que eles fizeram entre o AutoCAD 2025 e o AutoCAD 2026, eu apenas abri apenas um desenho 2D ou 3D. Seus benchmarks mostram que o AutoCAD 2026 abre desenhos 11 vezes mais rápido do que na década de 2025, o que é enorme. Essa também é uma vantagem que você pode aproveitar no Civil 3D. Então, todas as grandes coisas que o AutoCAD está fazendo com seus produtos, obviamente nós estamos livres em termos de 3D civil. Então, definitivamente vale a pena atualizar. Sim, não há alterações no formato DWG. Sim, temos o link para mais informações onde você pode aprender mais sobre o Civil 3 2026. Coisa muito boa, mas o que vem próximo? Eu simplesmente entrei nele rapidamente. Você provavelmente já viu muitos desses cartões que estão por aí há algum tempo, apenas para obter feedback sobre algo que acabamos de lançar. Gostaria de falar sobre o que estamos fazendo atualmente. Estamos realizando muitas tarefas. A primeira coisa no roteiro é a interoperabilidade Civil 3 e Revit, que recebeu 295 votos há muito tempo. Então, estamos no início de um período em que começamos a gostar realmente de trabalhar nessa área específica. No momento, contamos com equipes de desenvolvimento cuja tarefa principal é focar tanto no segmento civil quanto no setor relacionado ao coelho. Portanto, é algo em que estamos ativamente empenhados agora.
Atualmente, realizamos muitas pesquisas de usuários para entender melhor as expectativas deles e, assim, tornar o fluxo de trabalho entre esses dois produtos mais contínuo e eficiente. Precisamos fazer um monte de estudos técnicos diferentes para garantir que estamos resolvendo o problema da maneira mais apropriada, tanto do ponto de vista do cliente quanto do ponto de vista técnico. Portanto, é uma solução sustentável que podemos continuar a desenvolver no futuro. Então, sim, é um grande problema. Como eu disse, há um monte de novos trabalhos a acontecer no sistema de coordenadas do plano de estado, transformando cordas expandidas, um monte de coisas que você verá em breve. Todo o conceito de regressão horizontal. Então, é uma grande questão que estamos trabalhando há algum tempo. Então, se você já usou a ferramenta de alinhamento do melhor ajuste no Civil 3D, que já existe há algum tempo, está tudo bem, é bastante volumoso e os resultados podem ser um pouco mistos. Mas, basicamente, o que estamos fazendo agora é que vamos realmente desmontar tudo e começar de novo. Então, tudo se trata de poder capturar os dados da pesquisa do campo e poder propor uma solução otimizada para capturar esses dados da pesquisa e criar uma nova permutação verdadeiramente confiável a partir desses dados. Este é um dos nossos mais recentes beta do Civil 3D Washington, que mais tarde se tornou o Civil 3D 2026. Então, espero que você tenha a oportunidade de aprofundar, mas basicamente isso vai chegar muito, muito rapidamente e você vai ver isso na produção em breve. Isso é algo que você verá em breve e nosso próximo passo é melhorar esta ferramenta depois que ela entrar na natureza e depois ser capaz de fazer algumas coisas como regressão vertical e não ser capaz de regressão e construir algumas ferramentas do tipo aprendizado de máquina sobre isso. Então, muitas coisas boas aconteceram nisso. Vou pular um monte de coisas que podem ser ótimas, mas o meu tempo aqui é limitado. A performance e a estabilidade da linha característica são uma área de estudo importante atualmente. Há muito tempo atrasado, mas estamos fazendo muito trabalho nos bastidores, apenas para fazer linhas de características, apenas para reduzir a probabilidade de que as linhas de características causem problemas como desenhos danificados, desenhos instáveis, e geralmente apenas para torná-los mais performance. Há um monte de aspectos diferentes que estamos trabalhando, mas no geral o desempenho da linha funcional e a estabilidade tem sido uma questão de satisfação do cliente por mais tempo do que deveria. E todo o novo trabalho de análise de drenagem que estamos a fazer. Assim como o objeto de lagoa e o objeto de canal que criamos para a análise de drenagem, todos estes objetos dependerão fortemente da nossa funcionalidade de classificação Civil 3 existente, por exemplo, para classificar lagoas à superfície e incorporá-lo em seu plano geral, plano de local, plano de classificação. Portanto, como vamos confiar nas características da linha de característica e classificação para tornar nossas ferramentas de drenagem mais bem-sucedidas, queremos garantir que as características de linha de característica e classificação sejam o mais confiáveis possível. Esta é uma área em que estamos muito interessados agora. Sou eu, afinal. Existe um trabalho de conteúdo parametrizado em termos de infraestrutura? Há a análise de drenagem e verá muitas novidades nesse aspecto. Você verá que tudo o que temos na visualização técnica é marcado como visualização técnica. Então, o que estamos trabalhando agora é a pré-visualização pós-técnica e, em seguida, a partir da pré-visualização técnica para a análise de drenagem para o relatório de produção. Esta é a investigação de que falei há 1 minuto. Muitas outras coisas que estamos fazendo, o atalho de dados de Lagoa é uma das coisas que estamos pensando em termos de MVP. Portanto, é possível compartilhar dados, compartilhar lagoas entre diferentes desenhos e assim por diante. Isso é considerado obrigatório pelo cliente, como o Zach mencionou, para obter feedback sobre a criação do lago da superfície. Há muitas coisas diferentes aqui, então não vou dar uma olhada de cartão por cartão, só quero que você saiba que há muitas coisas acontecendo em termos de drenagem. Portanto, nós e nossa equipe estamos fazendo muito trabalho agora para tornar todo o fluxo de trabalho de drenagem bem sucedido. Há muitas coisas na entrega.
de projetos digitais, como construir essas ferramentas civis e ACCs que mencionei, e basicamente ser capaz de migrar projetos para documentação. Zach, você quer discutir sobre o Dino e os próximos passos? Sim, claro. Portanto, estaremos dando grande ênfase a melhorar a documentação e os exemplos este ano, bem como a conscientização geral do Dynamo. Quer dizer, no ano passado, obviamente, estávamos muito focados em novos nós, porque sabíamos que era uma grande lacuna que precisava ser preenchida. Então você não verá mais 1500 novos nós este ano e vamos diluí-lo um pouco. Pode haver alguns aqui ou ali, alguns dos que ouvimos falar de alta prioridade, mas eu não acho que haverá mudanças dramáticas na biblioteca de nós com mais foco em tornar o Dynamo mais fácil de usar e melhor documentar mais amostras. No geral, já há algumas coisas muito, muito legais vindas do Dynamo. Então, eu não sei com que frequência falo sobre isso, mas nós temos uma equipe Dynamo dedicada ao que chamamos de núcleo Dynamo e é por isso que você tem a mesma experiência Dynamo em outros produtos como Revit, Civil 3D e Alias. Agora, você sabe, ele está começando a entrar na forma online. Então, há uma equipe central que faz o trabalho geral do Dynamo e eles estão fazendo algumas melhorias muito, muito legais no recurso de script preditivo baseado em aprendizado de máquina no Dynamo. Então nós vamos obter tudo isso em 3D Civil. Então haverá algumas coisas muito, muito legais que espero compartilhar em um futuro próximo. Outra coisa em que estamos apenas começando a focar é a capacidade de executar scripts do Dynamo apenas a partir da linha de comando, para que você tenha uma maneira melhor de compartilhar diagramas do Dynamo com outras pessoas na sua empresa, sem que eles realmente tenham que conhecer o Dynamo. Eles simplesmente digitaram o comando e executaram o script. Há muitos corações lá em cima. Sim, sim. Então eu vou ser muito cedo neste ponto. Então, não há cronograma ou nada, mas parece baseado na reação e é uma boa direção para seguir. Então vou tentar mantê-lo informado. De qualquer forma, sim. Nada mal. Obrigado, Zach. Está ótimo, isso é algo no qual estamos ativamente trabalhando. Todo o conteúdo nesta página e na página em andamento está em progresso. Hoje temos equipes de desenvolvimento dedicadas nisso. Então, o que eles vão fazer depois que eles terminarem, depois que esta coisa em andamento terminar, esta é a próxima página aqui, então a próxima página. Então, com a probabilidade de que as coisas realmente aconteçam, quero dizer que é uma situação da esquerda para a direita. Então o progresso está bloqueado e carregado. Estamos a trabalhar nisso. O próximo passo é o planejamento. Isso é bastante flexível, embora algumas coisas possam ou não, e essas coisas podem entrar ou sair da próxima categoria dependendo de como as coisas mudam. Então, neste aspecto, você verá, vamos ver. Então, assim, em termos de design, vou pular alguns deles novamente. Uma série de diferentes atividades potencialmente relacionadas à linha de funcionalidade. E depois que a estabilidade e o desempenho são razoavelmente bons, provavelmente passaremos para o próximo passo. Uma das coisas que eu acho que vamos falar nos próximos meses é a edição simplificada da geometria vertical. Portanto, esta é uma fase muito precoce. Temos alguns protótipos que temos alguém a trabalhar neste momento que está a pensar, bem, eu fiz com que a IA criasse um alinhamento e talvez eu queira criar o meu perfil em seguida. Talvez eu não queira a sobrecarga de seção no desenho, pois este é apenas mais um objeto no Civil 3D que precisa ser gerenciado. Talvez eu não queira que você nem quer um perfil EG duradouro. Então, basicamente, se eu quiser dizer, ok, eu tenho o meu alinhamento horizontal. Eu quero ser capaz de projetar um alinhamento vertical em uma espécie de janela transitória de design. Então, basicamente, você pode abrir uma janela e dizer, ok, a superfície dada pelo microfone de amostra me dá a primeira lente de uma linha horizontal. Desculpe, um contorno do solo existente.
Depois deixe-me usar algumas ferramentas rapidamente para desenhar um contorno simples, e eu não preciso necessariamente de uma visão de contorno se eu não vou desenhá-lo ou qualquer coisa. Eu só quero ser capaz de desenhar algo para que eu possa continuar com o meu projeto vertical e talvez construir algo assim em cima dele. Então, basicamente, isso só torna você mais produtivo para que você não bagunça sua pintura com coisas que você não necessariamente precisa. Tô vendo muitas reações positivas a isso, né? O que é maravilhoso. Então sim, então pense em coisas como edição de contorno, edição de linha de característica, até mesmo edição de pipeline. Então sim, acho que vamos compartilhar mais nas próximas semanas. Mas não há dúvida de que algumas das coisas que temos são baseadas em alguns estudos preliminares que fizemos que mostram seus potenciais usos. Eu acho que isso vai se tornar uma categoria em andamento e teremos mais feedback. Solicitaremos mais feedback sobre isso em um futuro próximo. Vamos ver, tentar acabar aqui. Ok, as outras coisas que você vai ver. Ok, aqui está um. Está bem, é isso que eu quero. E quero chamar alguma atenção. Espero que essa seja outra coisa que os clientes estão pedindo há muito tempo para ser melhor alinhados em muitas coisas diferentes com base no nosso status quo, como o AutoCAD e o Civil 3D. Pode ser um bom momento para o homem entrar. Então, trata-se de deslocar uma superfície para que seja realmente deslocada. Não é como aquele estranho triângulo estendido ou algo assim. Isso é realmente um deslocamento da superfície. Então vejo muitos corações aqui. Então, sim, o que vocês estão vendo é uma versão muito simplificada de toda esta ideia neste pequeno GIF animado. Então, isso é basicamente usando isto, sim, você verá, se eu pudesse parar o vídeo, você verá que o deslocamento da superfície da estrada realmente ocorre. Então, basicamente, este é um protótipo muito avançado em que temos pensado. O meu conselho é que precisamos de feedback sobre isso. Então, por favor, vá para o roteiro público e vote. Como você verá agora, eu acabei de postar isto na semana passada. Não tem votos. Não recebemos nenhum feedback, então eu quero aumentar a conscientização sobre esse problema. Por favor, pessoal, vejo que há 120 pessoas ao telefone neste momento. Se isso é importante, espero ver 120 votos hoje. Portanto, se isso importa, por favor, informe-me mais alguma coisa. Deixe-me ver, vou detalhar, falarei brevemente sobre a drenagem porque é muito importante para o Zach e para mim. Você verá um monte de coisas aqui que não estão incluídas nos objetos iniciais que criamos, mas sabemos absolutamente as coisas críticas que precisamos fazer em algum momento em breve. Certamente estarão no nosso radar. Então, coisas como marcar lagoas, adicionar lagoas e armazenamento subterrâneo, e acessos, coisas como perfis e perfis, ajustes de estilo e coisas assim. Em seguida, há outras coisas que vamos nos concentrar em um futuro próximo. A próxima grande pedra com a qual vamos lidar serão bueiros, múltiplos baldes que estão ligados diretamente a bueiros e coisas assim. Muitas coisas boas aconteceram com a drenagem. Além disso, né, há muitas novidades na entrega de projetos digitais. Continuamos a construir essas ferramentas civis no ACC. Provavelmente devo transferir isto para a secção em andamento. Mas sim, ser capaz de hospedar conteúdo civil 3D em documentos da Autodesk é algo em que também estamos trabalhando ativamente. Continue construindo tutoriais para o Dynamo. Então eu vou falar brevemente sobre o aspecto do radar. Mas sim, então temos muitas outras coisas. Há muito tempo que entramos e saímos da secção do radar. É um pouco como se soubéssemos que algumas dessas coisas são muito importantes, mas o tempo não é muito certo para nós.
Então, esta é apenas uma coleção holística de coisas muito importantes que temos e ainda estamos avaliando onde elas estão no nosso roteiro de desenvolvimento geral. Então, como sinais, marcadores, áreas de poda e todo tipo de outras coisas. Temos muitas coisas boas que queremos conseguir em um futuro próximo ou não, mas em um futuro muito longo, se isso faz algum sentido. Então, ok, então sim, temos muitas coisas boas. Zach, você viu alguma pergunta que eu deva abordar? Sim, acho que uma das questões que o Ron levantou é importante. Então, isso tem a ver com, quero dizer, a questão literal é fazer toda a análise. Quais ferramentas de análise precisam de tokens? Eu não sei. Então, nós falamos sobre duas análises, como a análise de drenagem e depois a análise de regressão horizontal. Então, no que diz respeito à drenagem, Vá. a resposta é não, não é, Tim? Correto, sim. Quero dizer que tudo o que fizemos em termos de design será inteiramente no núcleo civil. Mas começar a analisar, quero dizer, analisar a correr na nuvem. Não tem custo para fazer isso, né? Correto. O que você vê agora na pré-visualização técnica é gratuito. É assim que podemos configurá-lo no momento, sim, não atingiu nenhum token, sim. Em seguida, há a regressão horizontal 1, que é um total de todos os locais quando está disponível. Isso é tudo feito localmente. Não haverá nenhum serviço de nuvem ou qualquer coisa envolvida, então não haverá tokens. Está certo. Estou tentando. Achei que sim. Sim, sim, do Adam. A velocidade de abertura do arquivo AutoCAD é baseada na abertura de WG local? Não me lembro. É uma boa pergunta. Eu quero e eu também não quero. Tenho um slide excelente da equipe do AutoCAD sobre essa questão, mas não lembro o que está escrito nele. Eu diria que é a Read, mas posso estar errado. Sim, não sei, também não me lembro de lá. Existem vários números diferentes e suas melhorias de desempenho. Alguns são como abrir um aplicativo. Há um número lá e então eu acho que há dois números diferentes para a abertura de arquivo local e para a abertura de uma unidade de rede. Não me lembro qual é qual. Então, se não tivermos os slides disponíveis, eu sei que ao acessar o AutoCAD 2026, você pode procurar no Google. O AutoCAD 2026, você sabe, novos recursos e algo assim, tem um vídeo sobre isso. Eu provavelmente faria isso, honestamente, porque não me lembro. Somos humanos e não nos lembramos de tudo. Sim, acho que sim. Acho que são realmente grandes. Obrigado, Zach. Desculpa. Há mais um ponto a considerar. Talvez minha opinião esteja clara. Deixe-me ver se consigo encontrar isso. Sim, acho que existe. Sim. Esses insights fornecerão feedback valioso para a equipe de gestão da organização, permitindo que realizemos treinamentos internos com base nos dados? Eu acredito, não me lembro se isso está na sua iteração atual ou sei que não é. Isso é definitivamente o que a equipe do My Insights quer fazer. Portanto, eles não só querem poder dizer que talvez eles não querem que seus usuários finais recebam relatórios de e-mail ou que eles não conseguem acessar minha conta ou algo semelhante. Então, talvez eles não possam ver seus insights dessa maneira, mas talvez seja para o gerente de CAD ou o líder de equipe ou qualquer pessoa que possa dizer: ok, eu vejo que se o Zach for meu gerente, o Zach será capaz de ver: Teams está usando esse fluxo de trabalho antigo e nós não queremos necessariamente que eles façam isso. Você quer que ele se aproveite da ineficiência do time em desenhar coisas. Então, o Zach pode me dar uma conversa dura, ou parte de outra coisa que a equipe também está olhando, é que se uma organização construiu suas próprias ferramentas personalizadas, fluxos de trabalho personalizados que eles querem impor aos seus usuários finais, então eu acredito que ser capaz de construir essas ferramentas está no roteiro. Então,
Se eu criar uma equipe como a ferramenta de criação de quartos Quick e eu quero que todos os meus usuários usem essa ferramenta, ao invés de um fluxo de trabalho de criação de quartos pronto, então isso pode lhe dar alguns insights como, ok, ao invés de usar essa ferramenta, use a ferramenta de criação de quartos Quick do team. Então, sim, acho que é um trabalho em progresso, então. Está bem. Uma última pergunta. Eu acho que Brian fez uma pergunta muito rápida sobre as ferramentas civis no ACC. Isso acabou de acontecer ou precisa abrir e salvar os arquivos em 2026? A resposta é que eles estão lá. Você não precisa. Você não precisa, não. Não há nenhuma dependência da versão Civil 3D. Basta carregar o TWS e elas estão lá. Sim, tudo bem com isso. Bem, há muitos outros, mas não temos tempo. Sim, estamos a ficar sem tempo. Tentei acompanhar, mas não consegui fazer tudo. Sim, é uma coisa maravilhosa. Está bem. Então, sim, obrigado a todos pelo seu tempo. Zach, obrigado por se levantar e ajudar a responder às perguntas. Sim, está bem, pessoal. Portanto, vou terminar as tarefas a serem feitas na próxima semana. Por favor, junte-se a nós na próxima semana. Vamos, acho que mencionei isso em um dos comentários aqui, mas temos alguns convidados especiais para falar sobre uma nova ferramenta geotécnica que será lançada em um futuro muito, muito próximo. Por isso, eu definitivamente quero que você se junte. Então, se você está interessado em modelagem geotécnica, é hora de vir aqui na próxima quinta-feira. Então, obrigado a todos e desejo a todos uma boa semana. Até mais.